Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de vídeos sobre liderança na prática. Agora que aprendemos sobre o que deve ser feito e a gente já tem clareza disso, utilizando o pensamento sistêmico como principal ferramenta, é hora de planejar as nossas ações. Só que antes, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Deixa tuas dúvidas aqui nos comentários. Vem comigo nessa troca de ideias para que a gente possa aprender juntos. Nesse vídeo, eu não quero trazer uma fórmula mágica, uma receita de bolo ou a melhor ferramenta para que tu consiga fazer um ótimo plano de ação. Eu quero compartilhar contigo a minha experiência fazendo planos de ação. Eu sempre trabalhei em ambiente fabril. Um ambiente que exige que a gente tenha muita agilidade, as coisas acontecem de forma muito rápida. Então, por eu ser muito focada em resultado e entender a necessidade dessa agilidade, eu não valorizava muito sentar e planejar. Eu pensava que planejar poderia me fazer perder tempo. Eu tinha várias crenças em relação a isso. Eu pensava, poxa, por que eu vou parar tudo que eu tô fazendo, planejar uma coisa que não vai dar certo? Ou, agora não dá para planejar, a gente precisa agir. A urgência tá batendo na porta. Nossa, eu vou perder um tempo fazendo planilhas, descrevendo, colocando tudo ali no papel. Isso quanto tempo que vai me ocupar enquanto o fogo tá pegando e as coisas estão acontecendo. Eu tinha tanta crença em relação a isso que por muito tempo eu fugi do plano de ação. E eu também passei por muitas experiências diárias que faziam planejamento e aquele planejamento ficava na gaveta, né? Aquele plano de ação, ele era só para um auditor ver ou para que tivesse aquele plano, tivesse no radar, mas na prática não estava no radar, era só para inglês ver, como se fala. Então, com o tempo, ao longo da minha maturidade, eu fui revendo sobre a questão do plano de ação. O plano de ação, ele não começa apenas na estratégia, ele começa na nossa mentalidade, na forma como a gente encara e pensa a respeito do plano de ação. Ele pode ter uma descrição de objetivos, metas, atividades e tarefas de forma perfeita, pode ter uma planilha perfeita, mas se não tiver um alinhamento das pessoas em relação ao plano de ação, não vai funcionar. Por mais que o plano seja perfeito, quem vai executar precisa ter aderência ao que foi colocado no papel. E com o tempo, eu fui entendendo que o plano de ação ele deve ser adaptado à realidade de cada ambiente, de cada área. Tem áreas que precisam colocar esse plano de ação numa planilha de Excel, descrevendo prazos com sinalizadores, e isso para aquela área é muito importante, porque a gente também avalia o perfil de quem compõe aquela área. Já outras áreas, como por exemplo produção, um quadro branco já é o suficiente para colocar ali um plano de ação e tá no radar de todo mundo. E também é mais prático, seja numa folha de papel, seja num documento de Word, no que for. O plano de ação, ele precisa, a forma como ele vai ser estruturado, precisa estar alinhado ao tipo de trabalho, alinhado também ao perfil das pessoas. Nós temos que ter em mente que o conhecimento ele vai ser inútil se ele não for traduzido em ações. Eu já vi muitos profissionais que tinham um conhecimento teórico gigantesco e por conta disso conseguiam fazer grandes planos de ação. Estruturavam de maneira invejável, conseguiam entender o que precisava ser feito, tinha a visão do todo, porém eles não conseguiam traduzir esse plano em ações. E qual era o elemento que eu pude perceber que faltava para que conseguisse transformar em ações? A maturidade profissional. Então, acima de tudo, o plano de ação, ele começa a desencadear um processo de desenvolvimento de maturidade. E a gente pode separar, segundo Sidney de Oliveira, no seu livro Mentoria, em 4 elementos da maturidade. Repertório teórico, prático, que diz respeito ao conhecimento. Disciplina, que é a capacidade de seguir regras ou de inovar as regras. Exemplos, quais são as suas referências?
Se também o profissional ele consegue ter as suas próprias referências baseado nas suas próprias experiências, se ele consegue observar a cultura, se ele consegue observar o meio e se adaptar a isso. O desenvolvimento do conhecimento tácito, que é um dos elementos que é onde o ser ele tem a capacidade de se expor a riscos. Ele planeja e age, e através disso ele adquire conhecimento que não está dentro do seu repertório teórico, que não está nos livros, que ele não aprendeu na faculdade, que ele aprendeu experimentando através de ações, se expondo a algo novo. E isso vai fazer com que ele tenha conhecimento tácito. É que nem levar um choque. A gente só sabe como é a experiência de levar um choque quando a gente coloca o dedo na tomada. Então é mais ou menos isso, um exemplo meio básico, mas para que a gente entenda o que é o conhecimento tácito. E esse sistema vai se retroalimentando, porque a partir daí ele vai conseguir repertório prático a partir das suas experiências vividas. Ele vai conseguir também entender melhor sobre a questão da inovação das regras, porque ele já viveu, ele experimentou coisas novas, então é mais fácil com que ele siga as regras e também possa inovar. A mesma coisa sobre o exemplo, né? As referências. Ele mesmo começa a alimentar o seu banco de referências e também a partir da experiência dele mesmo, onde ele começa a entender os seus mecanismos de funcionamento diante dos desafios. E ele se tem também como referência, e não apenas o outro que é tão difícil de alcançar, que é tão difícil de conseguir compreender na prática, né? Como seguir o caminho do outro. A gente constrói referências a partir do caminho que a gente já seguiu. Então esse sistema vai se retroalimentando e ao passar do tempo ele vai desenvolvendo essa maturidade que vai fazer toda a diferença para a construção de um plano de ação, porque ele já consegue ter repertório e conhecimento tácito para entender o que funciona e o que não funciona. Porém, tudo começa do começo. No início, toda essa bagagem vai ser pequena, mas é necessário que a gente vá com o tempo, com paciência no processo e acreditar, né? Porque às vezes a gente pensa, não, é tão complicado e já desiste. E acreditar para seguir em frente, para retroalimentar esse sistema de maturidade. Então, muitos profissionais não conseguem colocar o seu conhecimento em prática porque não aprenderam esse processo de desenvolver conhecimento tácito através de um plano e de uma ação. E é importante que a liderança comunique isso para a equipe, explique sobre esse processo de desenvolvimento da maturidade para que encare o plano de ação como uma oportunidade de desenvolvimento. Aí a gente já começa a construir uma mentalidade de aprendizado a partir de um plano e não aquela sensação de que esse plano ele vai ser sacramentado, ele não pode dar errado, ele precisa dar certo, porque afinal a gente estruturou e se a gente não conseguir colocar em ação, vai sentenciar coisas que muitas vezes nem fazem sentido, como por exemplo, será que foi falta de competência? Será que foi mal planejado? Será que as pessoas não tinham conhecimento? Antes de julgar todas essas questões, é necessário entender qual é a nossa mentalidade e a nossa maturidade diante da estruturação de um plano de ação e qual a nossa capacidade de colocar toda essa estrutura em ação, transformar o conhecimento em ação. Quando a gente encara o plano de ação como uma ferramenta, acima de tudo, de aprendizado, a gente começa a entender e ter clareza sobre o erro, a gente ressignifica o erro, né? O medo de se expor a risco, a insegurança em relação ao novo, o medo, as incertezas, a necessidade do controle excessivo, de que tudo tem que dar certo, onde a gente fica tão apegado àquele plano de ação porque fica com medo da ação, né? Não quer se expor, não quer se sentir fracassado, não quer cometer erros, então a gente fica horas planejando uma coisa por uma fuga, a fuga da ação, da coragem de agir, colocar aquele plano em prática, onde a gente vai ser testado como profissional. E uma dúvida que muitos mentorados e profissionais têm: como faz para o plano de ação dar certo? Qual é o segredo, então, para o plano de ação dar certo? Não existe um segredo.
mas existe uma forma de pensar. Quando a gente fala de plano de ação, precisamos alinhar as pessoas a esse plano. Muitas vezes a gente tem a capacidade de estruturar o plano e não estruturar as pessoas. Quem vai colocar esse plano em prática? E quando a gente fala sobre conhecer muito bem a sua equipe, não é só para ter conexão, empatia e todos aqueles aspectos de engajamento e motivação. Não é só para isso. Conhecer bem a equipe para que tu consiga alocar as pessoas em atividades coerentes com o perfil, para que elas consigam corresponder. Muitas vezes, o plano de ação ele não dá certo porque as pessoas responsáveis não são capacitadas ou não têm o perfil para aquela atividade. E isso não é contemplado na estruturação. Quando conhecemos a nossa equipe, temos todas as habilidades, competências mapeadas, a gente consegue alinhar as pessoas de forma mais estratégica e assertiva. E como que a gente começa a fazer a estruturação desse plano de ação? Em primeiro lugar, a gente precisa ter a clareza que já aprendemos no episódio anterior, do que precisa ser feito. A partir daí, a gente precisa traçar uma rota. Essa resposta que temos sobre o que precisa ser feito, ela precisa ser transformada em metas e objetivos, para que esses objetivos sejam estruturados dentro do nosso plano de ação. Pensando quais são os resultados desejados, quais são as restrições, né? Quais são as circunstâncias que podem afetar a execução desse plano de ação, né? O que pode me limitar, quais são as barreiras, quais são as dificuldades. Tudo isso precisa ser previsto no plano de ação. E nessa etapa, o pensamento sistêmico ele vai contribuir através da prática do compartilhamento de ideias. Esse plano de ação ele deve ser muito bem debatido, colocado na mesa, todas as coisas que podem acontecer para que possa se prever dentro do plano de ação. Entendendo que a gente não consegue prever tudo, então a gente tem que desapegar dessa crença de que o plano de ação ele precisa nascer perfeito. Não, ele vai sendo construído à medida que a gente vai colocando as ações em práticas, ele vai sendo melhorado, ele vai sendo aprimorado e outras situações vão sendo contempladas. Por isso que a estruturação do plano de ação, ela tem várias etapas. A gente começa e durante o processo de converter isso em ações, a gente revisita novamente o plano de ação para ver os ajustes necessários que precisam ser feitos. Além disso, é de suma importância que nessa estruturação do plano de ação sejam contemplados os pontos de controle. O que é importante que eu consiga monitorar ao longo da conversão de ações durante todo esse processo. O que é crucial, o que é importante. Na prática, eu pude ver que durante a construção de um plano de ação se criava vários sistemas de ponto de controle que ficava muito extenso e acabava engessando o plano de ação. A gente precisa ter cuidado com isso. Precisamos entender quais são os pontos cruciais que vão afetar de forma direta a conversão em ações. E a partir daí criar pontos de controle-chave para que não fique um trabalho engessado, que fique viável. É sempre importante que a gente pense na viabilidade disso que a gente está fazendo. E tudo isso parte do entendimento de que o plano de ação é onde a gente está comunicando as nossas intenções e não sacramentando um compromisso, algo que está ali escrito na pedra, que tem que seguir à risca. Não! É uma comunicação das tuas intenções. É quando tu coloca as tuas ideias no lugar, tu vai estruturar, tu vai organizar as ideias para que elas fiquem declaradas de forma com que tenha organização dos responsáveis, do que é crítico, das restrições, das ações necessárias. Então, essas intenções que vão ser colocadas em prática podem ser modificadas sim. E é nisso que a gente erra. É quando a gente estrutura um plano de ação e fica tão engessado nele que mesmo que a gente veja que é inviável, poxa, mas a gente pensou que seria, então a gente tem que fazer dar certo. E a gente fica batendo cabeça, insistindo em algo que na prática não funciona. Lembra que estruturar um plano de ação é um processo, em primeiro lugar, de desenvolvimento.
de maturidade, onde a gente vai aprender coisas, aprender competências. Então, é importante que a gente tenha flexibilidade em relação a esse plano. Olhar para as coisas como aprendizado. Ok, a gente planejou isso aqui, mas a gente vai precisar adaptar. Então, a gente reescreve essa etapa para que a gente consiga, com o tempo, ir entendendo que funciona. O plano de ação muitas vezes fica na gaveta porque ele chega a ser assustador quando a gente olha e pensa: meu Deus, que trabalheira! Isso vai dar um trabalho gigante, vai ter muitas barreiras, é algo muito complexo. A gente precisa ter o cuidado, porque não é o que deve ser feito, o que seria adequado ou que seria pela técnica e pela teoria, que é de fato que a gente vai ter que colocar no plano. O que é realmente necessário, né? Não é o que eu desejaria, o que eu acredito que deva ser. Não, é o que realmente vai funcionar. E a gente precisa desapegar desses padrões fixos, de uma mentalidade fixa, de o que escreveu no plano de ação está ali sacramentado e não tem que mudar. Então, o que vai acontecer? A gente vai procrastinar, a gente vai engavetar, a gente vai dizer que não funciona, que as pessoas não conseguem converter plano em ações, que não tem pessoas capacitadas. E eu já vi muito isso acontecer na prática, porque o nascimento desse plano já foi um sonho, não foi uma realidade. Ele não foi encarado como uma declaração de intenções, mas como um compromisso gigantesco, já pesado, como um fardo para toda aquela equipe. E como a gente já disse, o líder precisa conhecer muito bem a sua equipe, cada um dos seus liderados, para poder alinhar as pessoas. Existem profissionais que adoram plano de ação e eles se apegam a esse plano de ação de tal forma, engessa tudo e precisa ser muito metódico, com muitos detalhes. E o líder precisa identificar esse tipo de profissional. Assim como tem profissionais que fogem de uma estruturação de plano, que fogem de uma planilha, de uma burocracia, encaram tudo isso como algo que engessa, que tira praticidade. Eu já fui uma dessas pessoas. Então, o líder precisa conhecer quem vai se apegar ao plano, quem vai fugir, né? E equilibrar tudo isso, para que as pessoas peguem aquele plano e utilizem como uma bússola e não como um fardo. Então isso é muito importante. Eu vejo muitas vezes as pessoas torcendo o nariz para um plano porque ali já sacramentou que não vai dar certo. Então ela já bloqueia a cabeça dela para fazer alguma coisa dar certo. O líder precisa ter atenção. É por isso que na hora que estiver sendo feita estruturação ou que tiver feita a conclusão dele, precisa ser debatido. E não é fazer com que as pessoas aceitem goela abaixo, não. Precisa ter um compartilhamento, precisa ter indagações, perguntas, procurar eliminar esses obstáculos que começam aqui na mentalidade de cada profissional, inclusive também na mentalidade do líder. E trazendo a literatura como suporte para esse vídeo, no livro A Quinta Disciplina, o Peter Senge fala de forma clara por que muitas vezes as pessoas não conseguem seguir um plano de ação, seguir um direcionamento, ou não fazem as tarefas que o líder pede, não entende. Por que existe essa dificuldade de aderência ao que precisa ser feito? Ele explica que um dos principais motivos são a respeito dos modelos mentais. O Peter Senge diz que modelos mentais são pressupostos profundamente arraigados, generalizações ou mesmo imagens que influenciam nossa forma de ver o mundo e de agir. Então, isso vai interferir de forma direta em todas as ações deste plano, inclusive na estruturação desse plano. Eu nunca vou me esquecer de uma prática que eu tive que fazer quando eu fiz um trabalho de conclusão na minha pós-graduação de gestão da produção e logística. O professor pediu que eu me reunisse com todas as áreas. Esse trabalho eu fiz que era um comparativo entre gestão de processos tradicional e gestão de processos utilizando o método sistêmico. E ele pediu que eu fizesse uma reunião com todas as áreas e cada área descrevesse o possível modelo mental de outra área. Onde compras, por exemplo, iria descrever qual seria o modelo mental da área de produção e vice-versa, para que pudesse se perceber a visão que cada um tinha da área
e que muitas vezes essa visão é que vai gerar conflitos, resistências, dificuldade de entendimento, problemas em estruturação de processos, porque cada área pensa de uma forma, defende o que pensa, defende os seus conceitos, tem crenças diferentes e isso vai conflitar na hora de onde for necessário a sinergia. E no plano de ação vai acontecer da mesma forma. Ao estruturar, cada um vai trazer parte do seu modelo mental que vai traduzir isso em um plano, em uma estruturação. E depois, ele olhando determinada tarefa, ele vai pensar, bom, vai funcionar assim, assim, assado, da forma que eu penso. E pode ser que a forma que ele pense não é exatamente dessa forma que vai funcionar. E o líder precisa ter esse entendimento. Ok, como que a gente consegue entender quais são os modelos mentais da minha equipe? Parece algo tão difícil a gente entrar na mente das pessoas. A gente não precisa entrar na mente das pessoas. A gente precisa estabelecer diálogo para que, através dessa comunicação, as pessoas também declarem qual a sua visão diante dessas questões. E aí eu acho que é um processo muito crítico, porque o líder vai ter que ter a habilidade de conseguir ser um bom intermediador, de conseguir fazer uma facilitação para que as ideias elas sejam estruturadas de forma clara, que não tenha polêmica, que não tenha viés, com que as pessoas não queiram defender o seu modelo mental por segurança, para não sair da sua zona de conforto. Olha a habilidade que vai ser exigida do líder para estruturar um plano de ação. Então, até agora, a gente não falou de metodologia, a gente falou sobre comportamento das pessoas, o quanto que isso, em primeiro lugar, influencia quando a gente planeja alguma coisa. É como que as pessoas encaram essa estruturação, como que elas enxergam, como que elas se comportam diante de determinadas coisas. Isso faz toda a diferença. As perguntas são grandes aliadas ao plano de ação. É através das perguntas que a gente começa a alinhavar diálogos, abre espaço para compartilhamento de ideias. Precisa ter perguntas inteligentes, provocativas, para que as pessoas possam declarar o seu modelo mental, para que o líder consiga entender como que as pessoas pensam através de perguntas, onde a gente estimula essa comunicação e essa troca de ideias. É assim que a gente vai entendendo qual é o modelo mental. E através disso, a gente vai criando um clima de colaboração, onde a gente engaja a equipe porque todos estão sendo ouvidos e considerados. E não é por uma questão, estão ouvindo e considerados porque eu sou um líder bonzinho. Não, porque eu sou um líder que eu quero conhecer como pensa cada um da minha equipe. Não é só dar voz, mas é conhecer para entender como que funciona o mecanismo de pensamento, de comportamento, para então conseguir alinhar essas pessoas para a busca dos objetivos para ter assertividade. O líder precisa entender como que aquela pessoa vai reagir diante de um plano de ação e qual que vai ser a tendência de comportamento. Se for, por exemplo, um perfil dominante, né, que a gente chama de executor, ele vai olhar para o plano de ação e talvez ele não vai se atentar a detalhes que estejam descritos, porque ele quer logo o desafio da ação. Então, talvez ele seja uma pessoa que a gente precise comunicar o plano de ação ou dar ações para ele que estão alinhados ao perfil dele de agir. Ações que são mais simples, mas que precisam de celeridade, ações que precisam de agilidade, ações desafiadoras, soluções de problemas, que exigem uma rapidez. É essas atividades que a gente vai dar para um perfil dominante. E se tiver uma atividade que exige detalhismo, exatidão, eu não posso dar para um perfil comunicador, por exemplo. Mas sim, eu daria uma atividade que precisa de diplomacia, de influência, que precisa integrar pessoas, porque o comunicador ele vai conseguir integrar, causar uma sinergia com as pessoas através do relacionamento. Agora, se eu preciso de uma atividade que envolve exatidão, que tem uma planilha com números e eu preciso estabelecer indicadores, eu vou dar para uma pessoa que tem um perfil analista, um perfil conforme, que vai ter todo o cuidado e a paciência que muitas vezes o executor e o comunicador não têm.
Então, muitas vezes, o plano de ação também não dá certo por conta disso, porque as pessoas não estão com o perfil alinhado às tarefas que estão estruturadas naquele plano. Então, conhecer bem a sua equipe, conhecer as competências da sua equipe para que a gente faça as alocações de pessoas de forma adequada. Todo líder precisa entender de comportamento humano. Porque na hora de converter um plano em ações, ele precisa considerar que ele não vai fazer tudo, ele não pode centralizar, microgerenciar, concentrar as ações nele porque ele garante que vai dar certo. Ele precisa ter a confiança para delegar. E a confiança para delegar parte do princípio dele conhecer com quem ele está trabalhando e do que as pessoas são capazes de executar. E assim fazer a distribuição de tarefas de maneira estratégica e correta. Utilizando os pontos fortes de cada um de forma estratégica. E isso faz toda a diferença. E não precisa ter um conhecimento aprofundado de psicologia, psicanálise, não, é só entender sobre perfil comportamental, comportamento humano, quais são as tendências de cada perfil, para que o líder consiga ter noção de como ele deve agir, como ele deve alinhar as pessoas. E também através de perguntas para entender, olha, como que é para ti essa atividade? Como que tu faria? Tentar fazer um ensaio de visão de futuro, colocando isso em prática, né? Olha, o que tu pensa a respeito dessa atividade? Quais são os entraves, as restrições, as barreiras? Tudo isso é muito importante para que a pessoa também se sinta segura de que ela pode dizer quando ela tem dificuldade ou não. Isso também faz toda a diferença. Ok, então agora vamos para a prática. Como estruturar esse plano de ação? A gente já entendeu quais são os entraves em relação às pessoas, comportamento e mentalidade. Agora, como que a gente estrutura isso no papel? Trazendo também um pouco mais de metodologia e técnica. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que dentro de um plano de ação, a gente precisa traduzir metas em objetivos acionáveis. E esses objetivos precisam ser descritos em ações. E o que a gente precisa, em primeiro lugar, para estruturar? Fazer perguntas. Como que eu consigo alcançar esse objetivo? Quais são as ações necessárias? E a gente já aprendeu a pensar de forma sistêmica. Quais são as ações necessárias? O que precisa ser feito? Quais que são as restrições? Fazer muitas perguntas sobre isso. Pensar sobre isso. Se debruçar para digerir e destrinchar todas as possibilidades. E eu organizei aqui algumas perguntas que é importante todo líder e equipe ter em mente antes de começar a construir um plano de ação. A primeira pergunta é: você coloca no papel o caminho a ser percorrido até chegar ao seu objetivo ou apenas visualiza mentalmente? Tu é da pessoa que descreve ou não, tá aqui, eu já sei como acontecer, fazer acontecer. E muitas vezes é aí que acontece o problema, porque na minha cabeça tem o que eu preciso fazer, mas na cabeça da equipe não. Na cabeça do líder, não. Na cabeça das pessoas, dos pares, dos superiores, não está. Será que eu tenho o costume de estruturar ações? Ou é o que está na minha cabeça e pronto? Para que a gente consiga entender algumas resistências pessoais que podem surgir. Outra pergunta importante. Sobre os recursos disponíveis, você procura calcular onde irá aplicá-los a cada etapa ou possui uma estimativa global? Qual é o meu nível de detalhismo a respeito disso? Eu sou uma pessoa que eu quero saber tudo exatamente ou eu vejo de uma forma ampla? E o quanto que é necessário isso para um plano de ação? Esse plano de ação exige que tipo de detalhismo? Ou eu posso ver de forma global o que é importante, o que é crítico, eu avaliar e colocar o que é relevante. E depois, a outra pergunta. Ao estipular os seus objetivos, você prefere sonhar alto ou prioriza metas atingíveis? Eu já ouvi muito profissionais dizendo assim: não, vamos colocar uma coisa grande dentro desse plano, porque então a gente vai se condicionar a buscar essa coisa grande. Não dá para pensar pequeno. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Existem meias verdades dentro desses dizeres. Porque às vezes os profissionais colocam algo tão grande
que ele gera uma complexidade que vai engessar, que vai atrasar, que vai exigir mais dispêndio de energia. Então, a gente precisa ser realista num plano de ação. É óbvio que a gente não vai colocar metas fáceis, que a gente vai colocar ali objetivos fáceis e coisas óbvias. Não, a gente precisa pensar no que precisa ser feito. É isso que vai nortear o meu plano de ação. O que precisa ser feito? Será que eu sou uma pessoa sonhadora e eu coloco coisas grandiosas que mais frustram e fazem a gente fugir ainda mais de um plano de ação? Então, tudo isso precisa ser bem pensado. Você determina quem será o responsável por cada tarefa ou deixa que várias pessoas respondem por ela? Eu vou colocar aqui vários do grupo, porque daí a gente garante que alguém pelo menos vai fazer. Então, será que a gente está alinhando e alocando as pessoas no lugar certo? Como que a gente estabelece os responsáveis por cada atividade? Quais são os critérios? Então, tudo isso a gente precisa pensar. E depois, a gente precisa ter em mente que existem 3 passos para a gente seguir também na construção. Como então, com a mão na massa, estruturar o plano de ação? O plano de ação, a ferramenta que a gente vai escolher, ela precisa estar bem alinhada ao nível de maturidade da equipe. Existem ferramentas que elas não vão ter aderência, porque é a primeira vez que o time está entendendo ou vivendo a experiência de fazer um plano de ação. Então, é bem importante avaliar esse nível de maturidade. Porém, eu quero te explicar 3 passos básicos para fazer um plano de ação simples. Depois de entender o que precisa ser feito, aquilo que abordamos no vídeo anterior, é necessário estabelecer metas. E essas metas precisam ser quebradas em objetivos. Esse é o primeiro passo. Só esse primeiro passo parece algo tão simples, mas vai exigir muito que a equipe dialogue, olhe dados, histórico, entenda, tenha todo o processo que eu expliquei até agora, para que consigam estabelecer metas viáveis e objetivos também. No segundo passo, é necessário que liste quais são as ações necessárias para cada um dos objetivos. E por fim, como terceiro passo, aponte prazos e responsáveis para cada ação. É muito importante que se estabeleça o prazo, principalmente os recursos e o tempo viável necessário. E quem é o dono daquela ação, para que as pessoas saibam o que elas precisam fazer e qual é o prazo e tenha clareza e transparência nisso. Parece algo tão óbvio, mas a comunicação, muitas vezes, ela fica falha num plano de ação e isso faz toda a diferença. Se tu quer te aprofundar mais em relação a desdobramentos de meta, utilizando metodologia mais moderna e que está bastante em alta e que vem funcionando, existe um livro muito bacana que eu uso como referência, que é Avalie o que Importa. Esse livro, ele explica de forma detalhada e também simples como que a gente consegue desdobrar metas em objetivos chaves e dessa forma te conduzir para um pensamento mais prático e realista para elaborar melhor o teu plano de ação. Além disso, é importante, ao estabelecer metas, utilizar também ferramentas para que te conduza a um entendimento e um raciocínio melhor a respeito dessas metas. Eu gosto muito de utilizar metas SMART. As metas SMART também é uma ferramenta bastante utilizada, onde o S significa uma meta específica. Precisamos especificar. Cuidado com metas abrangentes. Cuidado com metas que não são claras, que não são específicas a alguma área, a algum objetivo, algo que precisa ser alcançado. Depois, mensurável. Como a gente precisa acompanhar esse plano de ação? A gente precisa ter uma meta que seja mensurável, que possa quantificar e, a partir disso, estabelecer indicadores para medirmos o quanto estamos chegando lá. E depois, ela precisa ser atingível. É tão óbvio que uma meta precisa ser atingível, mas é aquela questão do sonhar. Quando elaboramos um plano de ação, será que sonhamos ou estamos sendo realistas? Então, utilizar esse raciocínio para que a meta seja atingível vai te conduzir para a realidade. Depois, ela precisa ser
relevante. Precisamos focar no que precisa ser feito. Não dá para a gente devanear. A gente precisa estabelecer metas relevantes. E por último, T, temporal. Precisa ter prazo. Essa meta, ela precisa ter uma data limite. Ela precisa ser dita, vai ser em tanto tempo. Porque senão, não faz sentido. A gente precisa entender em quanto tempo que a gente vai conseguir chegar lá, qual é a urgência, a criticidade, o tanto que ela precisa realmente de uma celeridade, como que a gente vai estabelecer prioridades se a minha meta não diz em quanto tempo que eu preciso chegar lá. Então, a metodologia SMART, ela é bem simples, mas na hora de pensar, ela vai brigar muito com as nossas crenças, com as nossas necessidades de controle, às vezes controle que não faz sentido, às vezes nós somos prolixos com algumas coisas, metódicos demais. Então, as metas SMART vai te ajudar a simplificar o teu raciocínio, conduzir para um raciocínio mais assertivo. Eu gosto também de utilizar uma ferramenta japonesa que se chama 5W2H. Essa ferramenta eu acredito que seja simples e ela pode ser aplicada em diversos contextos e níveis de maturidade de equipe. Onde o primeiro H, ele quer dizer what, o que precisa ser feito, né? O que ação. Depois, where, onde, em que área, exatamente onde essa ação precisa ser feita. Depois, why, por que precisa ser feito isso. E depois, when, quando. Tem também o who, quem é o dono dessa ação, quem é o dono desse processo, para responsabilizar as pessoas certas, dar direção. E depois o H, how, como que isso vai ser feito? Para a gente estratificar as informações, organizar as ações. E por último, how much, que é o mais desafiador. É onde a gente estabelece o orçamento para esse plano de ação. Muitas ações nem sempre vão envolver orçamento, mas a maioria das ações sim. E a gente precisa ter noção do quanto que isso vai custar e se isso é viável ou não. Porque o custo de uma ação também pode ser uma barreira e uma restrição. É importante que a gente saiba estratificar informações de uma maneira prática, para que, de fato, as informações mais relevantes estejam nesse plano. Além disso, é muito importante que essa declaração de intenções esteja formalizada, seja no computador, através de um arquivo de PDF, ou seja num papel ou num quadro, aonde for. Precisa ter declarada e formalizada as intenções, para que tenha registro de. Depois eu gosto muito do método Kanban. O método Kanban, ele ajuda a acompanhar esse plano de ação, que ele pode ser estruturado através de cartões. E tem diversas plataformas que podem te ajudar. O Trello, o Notion. E a partir daí é possível que a gente crie cartões, onde a gente organize as atividades que precisam ser feitas. E a gente pode construir 3 cartões, por exemplo. O To-Do, que são as atividades que precisam ser realizadas. O doing, que é atividades que estão sendo realizadas, então o gestor ele tem condições de fazer o acompanhamento e também perguntar as dificuldades, trocar ideias, fazer o acompanhamento necessário. E também o done, que são atividades que já foram finalizadas, avaliadas e aprovadas pela equipe. Dessa forma, fica bem organizada, porque a comunicação e a clareza das informações também são cruciais no plano de ação. As pessoas precisam estar bem informadas do andamento, do processo de conversão desse plano em ação. A comunicação, muitas vezes, é o fator crucial para que um plano de ação dê certo. O líder, ele precisa não ficar colado na equipe, mas ele precisa ter ferramentas para que ele controle a execução do plano de ação. Depois do plano bem estruturado, é importante que o líder tenha consciência a respeito do acompanhamento desse plano, fazendo um cronograma de follow-ups, reuniões e até conversas individuais com alguns responsáveis
para que tenha um acompanhamento identificando quais são os gargalos, as dificuldades, as complexidades. É nesse ponto que o líder deve atuar. Muitas vezes, líderes microgerenciam, centralizam com excesso de zelo, controle, achando que a operação ela é tão crítica que só ele poderia fazer. É um grande exercício de delegação fazer esse acompanhamento do plano de ação. Dar mais autonomia e mais liberdade para que a equipe se desenvolva e aprenda. E depois, pensar que sempre um plano de ação pode melhorar para a próxima fase. Todo plano de ação ele pode falhar, sim. Existe uma história de que Napoleão sempre planejou todas as suas batalhas, porém nunca saiu conforme ele planejou. Ok, então por que Napoleão ficava planejando minuciosamente todas as suas batalhas? Mesmo sabendo que não daria certo. Porque através desse plano ele conseguia prever diversos acontecimentos, barreiras, restrições, fragilidades, observar pontos fracos, pontos fortes, questões que poderiam surgir. Então, ele estudou a sua problemática. Ele estudou qual seria o seu desafio através desse planejamento. A cada construção de um plano de ação, aprendemos e criamos repertório. Independente se ele vai dar certo ou não, nós estamos aprendendo. E é possível também, depois que a gente consegue converter o plano em ações, e mesmo que não dê certo e que tenha contratempos, a gente constrói outro repertório para melhorar questões em como fazer um plano de ação melhor, ou o que a gente precisa cuidar no próximo plano de ação, ou a gente vai aprendendo a ter uma visão de futuro. A gente vai tendo mais segurança para quando surgirem situações novas, situações inesperadas, aquilo que não estava projetado. É bem importante, isso é um grande diferencial para o líder e também para a sua equipe. Saber se adaptar em situações inesperadas. Saber lidar diante de mudanças, situações que a gente nem imaginou, mas a gente estudou tanto sobre aquele problema, sobre aqueles objetivos, que a gente vai ter repertório e cartas na manga para conseguir reverter e fazer isso da melhor forma. Então, acima de tudo, para que tu não tenha o plano de ação como um fardo, ele é o teu plano de aprendizado e desenvolvimento acima de tudo. E por fim, não basta apenas ter um bom plano de ação estruturado e ter toda a tua equipe para converter esse plano em ação. Precisamos decidir e comunicar, assumir responsabilidades. E é sobre isso que vamos falar no próximo episódio. Até lá!